Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 15 de outubro. O Bovespa apresentou alta de 0,96%, após testar a região de suporte já citada na última videoanálise, que você pode acessar através do card que está aparecendo. Houve uma boa recuperação ali olhando para o gráfico de 60 minutos, aumentando a chance de proporcional que a gente já tinha mencionado na videoanálise anterior sobre a formação de um fundo ascendente no gráfico diário. Um ponto que traz aí o que seria para mim mais interessante tecnicamente é que esse movimento do G60 tivesse se estendido um pouco mais para baixo ou tivesse ficado mais travado aqui, em vez de já ter gerado esse movimento de subida. Por quê? Porque para mim a correção ainda é uma correção um pouco curta, poderia amadurecer, vamos dizer assim, um pouco mais para gerar um fundo ascendente em relação a todo o movimento de subida. E outro ponto importante é que no G60 a tendência de baixa não foi revertida. Então ainda há chance de gerar topo descendente. Já está dentro do movimento de subida, onde abriria espaço para fazer o quê? Um topo descendente aqui no gráfico de 60 minutos. Então a superação da máxima do pregão de hoje é um primeiro sinal de fundo, mas que pode ser revertida facilmente se gerar um topo forte já a partir da segunda hora de pregão. Então, ficar atento aí nas duas primeiras horas de pregão, eu vou ficar atento em relação à busca de oportunidades, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora em cima dos ativos. E comentarei isso através da minha página no Google+. Mini índice do Ibovespa, também apresentando boa recuperação, um candle de reversão aqui chamado de martelo, ainda em andamento. Fato também principal aqui, que seria a superação da máxima de hoje, reforça a chance de fundo e, consequentemente, trabalhar mais na ponta compradora, principalmente aí de day trade, podendo se estender para swing trade após movimentos corretivos, principalmente do gráfico de 60 minutos, também ficaria atento a partir do pregão dessa sexta-feira. Na PETR4, o pregão foi de alta de 0,5%, a ação foi lá embaixo, foi lá em 7,67, a gente já tinha mencionado uma zona de suporte por volta dos 7,64. Quando eu falo por volta, é porque não é um valor exato, não tem que bater lá no ponto de suporte. Pode chegar próximo, voltar a subir, pode passar do patamar, enfim, é uma região de referência. Então, a Petro conseguiu gerar aqui uma sinalização de possível fundo também no gráfico diário. Olhando aqui para dentro, para o pregão, eu recomendei venda hoje na Petro, venda mais para day trade. Dentro do que a gente já tinha falado na última videoanálise. Se ela abrisse subindo e depois voltasse para baixo, perdendo aí a última mínima ascendente do G60, seria a possibilidade de entrada. Como a ação já abriu aqui com movimento de subida, respeitando a resistência aqui no gráfico de 10 minutos e proporcionando a perda da mínima desse candle, um candle de reversão chamado de estrela cadente, eu optei por uma venda se perdesse 7,95. Então a venda foi executada com objetivo em 7,60, objetivo aqui em 7,60. E o stop em 8,11 e o risco de 2,14%. No decorrer do andamento da operação, fui atualizando o stop dessa operação. Um primeiro momento para 7,89 e já citando como referência a região dos 7,81. Como o ativo voltou para cima do 7,81, se a gente olhar até para o gráfico de 10 minutos aqui, algo semelhante a um cabeça-ombro invertido, foi o primeiro sinal negativo contra a operação. E além disso, se olharmos para o G60, a formação de fundo depois de ter praticamente testado a região de suporte que eu já tinha mencionado. Então, ponto negativo, eu optei pela saída dessa operação, ainda com ganho de 1,39% e um crescimento do capital total de 0,23%. Se a ação superar a máxima do pregão de hoje, ficaria mais para a ponta compradora, superando, ela reverteria a tendência de baixa do G60, ficaria mais para a ponta compradora, seja de day trade ou até mesmo de swing trade, mas avaliando logicamente a abertura de outros papéis. Na Vale 5 o dia foi de alta de 1,65%, também sinalizando a formação de um fundo ascendente. A superação da máxima de hoje confirma a formação desse fundo ascendente, se sustentando na zona de suporte do gap, região de 14,99 a 14,52, ou seja, o ativo conseguindo até se sustentar, não ficar fechando abaixo dos R$15. O ponto negativo que eu vejo para uma compra de fundo ascendente na Vale é, se a gente olhar aqui, o tamanho do stop, se eu colocar o stop abaixo da mínima desse fundo, seria de em torno superior a 4%. E para chegar no topo, basicamente eu tenho uma relação risco-ganho de 1 para 1, muito próxima do topo. O ideal é que tivesse alguma
possibilidade de trabalhar com stop um pouco mais curto para buscar uma compra na Vale, mas de qualquer forma abre a possibilidade de trabalhar na compra e de day trade se ela gerar fundos ascendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos. Na sequência, BBAS3, outros ativos que eu vejo com a correção um pouco curta, mas com possibilidade de compra de fundo ascendente pelo gráfico diário, que também vou ficar atento principalmente as 2 primeiras horas de pregão desta sexta-feira. BBAS3, que se a gente olhar aqui para o gráfico da BBAS3, tem a formação semelhante a de um ombro, cabeça, ombro invertido. Superação da máxima de hoje, 17,14, traz a possibilidade de fazer essa compra de fundo ascendente na expectativa de restabelecer tendência de alta de curto prazo, que ocorreria após superar os 18,51. GGBR4, também nessa mesma situação, gerou um movimento forte para cima, esse aqui já veio forte para cima, uma correção, outro movimento forte, uma pequena correção, a superação da máxima de hoje, 6,52 também traria essa possibilidade de se buscar alguma compra na expectativa desse movimento vir aqui mais para cima a favor do fundo ascendente do gráfico semanal. Na mesma situação da Vale, muito próxima do topo anterior, mas é um ativo que eu vou ficar atento. LAME4. LAME4 também um movimento forte para cima, correção fraca em relação ao movimento anterior, superação da máxima de hoje. São papéis, BBAS3, GBR4, LAME4, são papéis que se tiver mais um pregão de correção, sem superar a máxima do pregão anterior, também ficaria interessante para segunda-feira na ponta compradora. Então, superando 18,10, a alternativa de entrada na LAME4. E na ponta vendedora, Fibria, que vem aqui basicamente com a tendência de baixa, nada tão forte ainda, gerou um movimento de subida, perda da mínima do pregão de hoje, reforça um pouco mais a possibilidade de uma venda, na expectativa de manutenção dessa tendência, de um topo descendente e gerar mais um movimento de baixa. Outra que está com um cenário um pouco parecido e até mais fraco em termos de estar numa zona de suporte, numa zona de resistência, é a SUSB5 do mesmo setor. Então, papéis para ficar atento que podem trazer oportunidade na ponta vendedora. Um grande abraço e lembrando de curtir aí a videoanálise e até um próximo pregão.